nosso estudo. Shabbat Shalom a todos. Hoje é dia 18 de abril de 2020. E o assunto está na tela. Arrebatamento em espírito. Bom, eu quero fundamentar primeiro, antes de prosseguirmos. Precisamos entender que o homem possui dois corpos, o corpo natural e o corpo espiritual. 1 Coríntios 14:44. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Esse é um texto muito claro. Por quê? Porque há dois corpos, natural e espiritual. Estando o espiritual dentro de você e o natural sendo você por completo. O segundo texto que eu quero ler está em 2 Coríntios 12:2, que diz: Conheço um homem, no Messias, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se for no corpo ou fora do corpo, não sei, Elohim sabe. Então nós vemos o quê? Primeiro, que existem dois corpos, natural e espiritual. E segundo, que pode haver uma separação. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, o Eterno sabe. Isso corrobora com Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Arrebatado, dentre tantos outros significados, significa ser tomado com força, sugado, puxado. Em grego, a palavra harpazo, e tem esse mesmo significado. Em 2 Coríntios 12:2 diz: se no corpo ou fora do corpo, denota uma projeção, uma ejeção do corpo espiritual para fora do corpo físico. Como nós podemos ver nos dois versículos: voará como um sonho e não será achado. Será afugentado como uma visão da noite. E a ti, Yahweh, elevo a minha nefesh, a minha alma. Pelos sonhos lustros, você tem um controle incrível sobre tudo à sua volta e sobre os personagens. Porém, quando é no arrebatamento em espírito, você vê o mundo físico como ele realmente é, seja no presente, no passado ou no futuro. Lembrando que no passado e no futuro, você só pode ser levado pelo Eterno, enquanto no presente, qualquer ser humano pode ser levado, independente da fé ou não, né? Mais à frente, quando eu falar as diferenças entre o arrebatamento em espírito e a projeção astral, vocês vão perceber que, embora parecidos, não são a mesma coisa. Os níveis de experiência no sono, em todo momento de relaxamento, pode te levar a uma abertura celestial. E essa abertura pode ser usada para entrar nas dimensões de Deus. Quando você dorme, a sua alma tende a fazer uma dessas duas viagens. Dentro de você pelos sonhos, ou fora de você pelo arrebatamento em espírito. Para corroborar, eu quero colocar o texto de Daniel, capítulo 7, que diz: certa noite, durante o primeiro ano do reinado de Belsazar, Bel proteja o rei, monarca da Babilônia, Daniel teve um sonho e algumas visões passaram por sua mente quando repousava em sua cama. E assim que acordou do sonho, escreveu um resumo de tudo o que havia visto nos seguintes termos: em minha visão à noite, eu pude observar 4 ventos do céu agitando o grande oceano. E etc, etc, etc. Daniel teve um sonho. E algumas visões passaram por sua mente. Mas em que momento isso aconteceu? Quando repousava em sua cama. O repousar em sua cama é capaz de te relaxar. E através disso, você pode ter experiências
com o Eterno. Veja também o que diz o livro de Jó, capítulo 33, versículo 14. Entretanto, a verdade é que Deus fala, ora de uma maneira, ora de outra. Deus fala sim, em sonho ou em visão durante as noites, quando o sono profundo cai sobre todos nós e adormecemos em nossas camas. Ele pode falar ao ouvido dos homens e aterrorizá-los com advertências, a fim de prevenir o ser humano de suas más ações e livrá-lo da soberba e da arrogância, para poupar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Também é castigado nessa cama com dores e constante agonia nos ossos, de modo que a sua vida rejeita o alimento e a sua alma a comida saborosa. Já não se observa a sua carne e os seus ossos, quando se viam agora, saltam aos olhos de todos. Então, pelo sonho, você pode ter uma experiência espiritual. Então vamos primeiro falar um pouco sobre os sonhos. Os sonhos são tal qual estamos acostumados a viver pela noite. Se você dormir entre 7 e 9 horas por noite, provavelmente você sonhará, e alguns até mesmo se lembrarão. Todo sonho provém de 3 fontes: você, Deus ou inimigo. Sempre será uma dessas 3 fontes. Sonho comum. É um sonho ordinário, o qual você dorme, sonha, às vezes se lembra, às vezes não. Geralmente é repleto de onirismo, que são as loucuras, entre aspas, comuns em um sonho. Mudança de cores, lugares estranhos, coisas sem sentido, 2 luas, 2 sóis, etc. O segundo tipo de sonho é o sonho profético. É um sonho onde você se lembra de boa parte dele, ao contrário do sonho comum, tem como mundo espiritual a sua fonte. Pode ser algo literal, mas geralmente é carregado de similitudes, é carregado de parábolas. E por fim existe o sonho lúcido. O sonho lúcido é o sonho onde a sua consciência desperta e você sabe que está sonhando, por conseguinte consegue o controle do sonho. Geralmente os sonhos lúcidos que são proféticos. Você apenas controla a si mesmo como espectador e não como um controlador. Um sonho lúcido pode também ser ponte para o arrebatamento em espírito, pois você pode pedir ao Eterno que te arrebate para fora de si. Quanto ao arrebatamento, existem 2 tipos. O arrebatamento mais comum é o nível da terra, onde, pelo seu próprio livre-arbítrio, você caminha por regiões terrenas, ao invés de celestiais. Ezequiel 42. Então me senti transportado em visões divinas à terra de Israel. E Deus me colocou sobre um monte muito alto, sobre o qual, no lado sul, havia alguns edifícios que juntos tinham a semelhança de uma cidade. E existem os arrebatamentos para o céu, os quais precisam de uma autorização. Você não pode ser arrebatado aos céus sempre que quiser, ao contrário da terra. Que é o que nós podemos ver em Apocalipse. Veja como diz. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do sétuplo espírito, dos 7 espíritos que assistem diante do trono, e de Yeshua HaMashiach, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis das terras, os reis da terra. Ele que nos ama e mediante o seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdócio para servir a Deus, seu Pai. A ele, portanto, sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos, o eterno é rei fiel. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara ao Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, e vosso companheiro de sofrimento, no reino, na perseverança, na fé em Yeshua, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e o testemunho de Yeshua. E no dia do Senhor, ou seja, no Shabat, achei-me exaltado no espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como som de trombeta, que dizia: escreve um livro que vês e envia-o às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo,
Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aqui, exaltado no espírito, nós encontramos a palavra genomai, que significa surgir na história, como se fosse uma deixa, e a partir da deixa, alguém surge. Então nós cremos que Yohanan, João, foi levado com corpo e tudo. Entretanto, nós vemos no capítulo 4, onde, em uma das suas visões, ele é arrebatado em espírito. Enquanto na primeira parte, Apocalipse 1, ele é levado com corpo e tudo. Em Apocalipse 4, ele é levado em espírito. E eu mostro o porquê. Depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que ouvira, voz de como trombeta, como chofar, falando comigo, chamou-me: sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Sobe até aqui, ou seja, ele recebeu a autorização para entrar numa dimensão divina. Ele não foi por vontade própria. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito. E diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele, pois, que estava sentado tinha a fisionomia semelhante a pedras lapidadas de diamante e sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco-íris parecendo uma esmeralda. Também ao redor do trono haviam 24 outros tronos, e vi assentados sobre ele 24 anciãos, vestidos de branco, com coroas de ouro sobre a cabeça. Então nós vemos claramente que existe uma diferença para os céus, né? Enquanto você pode sair das regiões da terra, você também pode sair para as regiões celestiais. Porém, as regiões celestiais vão demandar uma autorização. Por quê? Deuteronômio 10, 14. Eis que os céus e os céus dos céus, a terra e tudo que nela existe, tudo, absolutamente tudo, pertence a Yahweh, o Senhor teu Elohim. Um pouco mais sobre o corpo espiritual. Semeia-se um corpo natural, ressuscita-se um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também o corpo espiritual. Assim também está escrito: Adão, o primeiro homem, tornou-se ser vivente, e o último Adão, espírito que dá vida, ou em outras traduções, espírito vivificante. Provérbios 20 e 27. O espírito do homem é a lâmpada de Yahweh. A inteligência e o discernimento humano revelam tudo o que se passa no corpo. E Eclesiastes 12, 6, que diz: sim, com certeza lembre-te de Elohim antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. Então nós temos dois corpos, como eu disse, natural e espiritual. O natural é esse normal, dotado de locomoção, sinestesia, instinto. O corpo natural ele é cuidado pela nefesh, a alma animal. Ele é cuidado pela nefesh, e a nefesh é o resultado do corpo com o espírito. O espírito é o fôlego, o sopro, a essência divina que está em nós. Existe também o corpo espiritual, que é cuidado pela Neshama, a alma espiritual. Ela é a alma que nos liga ao eterno, é a alma que tem experiências. Por ela, nós somos elevados a ter algo mais próximo do eterno. O corpo espiritual é ligado ao corpo natural pelo cordão de prata. Para eu dar um exemplo, ele é uma espécie de cordão umbilical que se prende os dois corpos para que não saia por aí. Ele tem aproximadamente a grossura do seu pulso, ele é muito forte. E por ele, o fluir da vida, né, que eu falei nos primeiros áudios do dom profético, depois você pode assistir, o fluir da vida é responsável por dar a você a sua energia, né? A energia para caminhar, para andar, para conversar, etc. Ela é dada pelo seu Ruach, pelo seu espírito.
e ela passa do corpo espiritual para o corpo natural também pelo cordão de prata. Sabe quando você está descendo a escada, por exemplo, e dá um passo em falso e sente uma tontura ou uma dor de cabeça? Parece que fica todo desajeitado? Aquele impacto deu uma leve desprendida, uma descoincidência, uma separada entre os dois corpos, porém o seu cordão de prata te segurou para que o seu espírito não saia voando por aí. Até porque o espírito não tem forma, né? Ele não tem corpo. Então, o cordão de prata te mantém preso. Se você ler sobre o trono do Eterno, você vê que o trono do Eterno é rodeado de fogo. E eu diria que esse fogo gira em volta do trono, porque senão o trono sairia voando por aí. O seu corpo espiritual, dependendo da dimensão que você está, pode ter uma forma idêntica ao seu corpo físico, pode ter uma roupa que você esteja muito acostumado a usar, pode ser a roupa que você se deitou. Geralmente você vai estar descalço, né? Então uma coisa que ajuda muito é durante o dia você olhar para os seus pés. É claro que se você tem o costume de andar descalço, atrapalha, mas se você não tem e você vê que está descalço no meio de uma rua, por exemplo, você já sabe, né, que você não está acordado. Eu gosto muito dessa citação que eu encontrei uma vez na internet, de João Calvino, que ele fala sobre isso. As Institutas de Calvino, livro 1, capítulo 5, item 5, na versão clássica, porque as versões atuais eles já mudaram isso aqui. Quando o homem dorme, o seu espírito sai voando, refletindo e fazendo adivinhações do futuro. Eu diria que ao invés de adivinhações, seria ver realmente, né? Um exemplo que eu posso te dar é que o seu espírito ele tem uma descoincidência, ele desacopla de você enquanto você está dormindo, é o seguinte: quando você está dormindo e digamos que você deixa a porta aberta, a janela aberta, e aí vai bater um vento fortíssimo. E aí, enquanto você está lá, você está sonhando com uma coisa qualquer, e aí de repente no sonho acontece algum acidente, né? Eu vou dar um exemplo, um caminhão vem e se choca com o carro de uma vez, e no momento do choque, no momento do susto, você acorda e percebe que a porta que estava aberta se fechou. O que é aquilo? O seu espírito, ele previu que aconteceria um barulho muito forte. Se você simplesmente ouvisse esse barulho, de fato você iria acabar morrendo. Seu batimento cardíaco estaria muito relaxado, seu corpo totalmente relaxado. E o susto seria capaz de te dar uma parada cardíaca. Só que o que acontece? Acontece que o seu espírito previu. Ele prevê. É por isso que às vezes você chega em um lugar que você nunca foi, mas você sabe andar como se já conhecesse aquele lugar. É por isso que às vezes você tem alguns déjà vu, né? Aquela impressão, nossa, eu já vivi isso, mas não viveu. E é engraçado porque dependendo do nível do déjà vu que você tem, você sabe o que vai acontecer, o que a pessoa vai falar. E uma vez, por curiosidade, onde eu tive um déjà vu, eu comecei a falar o que a pessoa estava falando comigo. O que mostrou que não era simplesmente um erro do cérebro, que também é muito comum, principalmente quando você não dorme direito. Mas o que mostrou é que o meu espírito já tinha vivido aquela situação e eu estava passando por ela no físico, literalmente. Outra coisa também que pode acontecer é o seguinte: quando você dorme, a sua mente precisa dormir, o seu corpo precisa dormir. Então os dois começam a entrar em relaxamento ao mesmo tempo. Para sua mente te manter dormindo, ela começa a processar o que você passou no seu dia, processar as suas memórias, e aí você começa a ter sonhos. É por isso que muitos sonhos que a gente tem são de pessoas que a gente já viu, situações que a gente passou, algo que a gente passou o dia inteiro vendo, né? Por isso eu não recomendo muito que, se você está buscando essa experiência, que você se envolva com jogos violentos, que você se envolva com jogos repetitivos, com imagens muito chamativas,
Porque, querendo ou não, quando você dormir, você vai pensar naquilo, né? É como, por exemplo, você vai orar e você fecha os seus olhos e simplesmente não consegue se concentrar, porque a sua mente está tão no 12, tão ativa, que você não consegue. E se você não parar, sentar, relaxar um pouco, você não consegue prosseguir. A mesma coisa também acontece com as experiências fora do corpo. A vontade profética. Yahweh respeita a sua vontade, independente se a mesma for como a vontade dele ou não. Yeshua uma vez perguntou: o que quer que eu te faça? Parece um absurdo, mas revela que até o nosso Deus é humilde e simples e nos faz humilde e simples no que faz. Assim, ele nos faz mimos. Ele responde os desejos positivos secretos do nosso coração. Pois o Senhor Yahweh se compraz em seu povo. Ele coroa de vitória os humildes. Deleita-te no Senhor Yahweh, e ele satisfará os desejos do teu coração. Então, em sua soberania, Yahweh ama distribuir dons e capacidades aos seres humanos. E, além disso, dá controle a elas. Um exemplo que você pode ver é, por exemplo, em aquele momento que você está tão ligado com o Eterno que você faz um pedido e simplesmente ele não acontece. Aliás, simplesmente ela acontece imediatamente. Você nem mesmo chegou a orar, mas você sentiu aquilo e aquilo acontece imediatamente. O que foi que aconteceu? Você se agradou tanto do Senhor que ele atendeu o desejo do seu coração. Veja como diz: aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder, que age em nós, a ele seja a glória na comunidade, em Yeshua, o Messias, por todas as gerações, de eternidade em eternidade. Então, quando você se agrada do Eterno, aquilo que você pede, acontece. Um outro exemplo é Marcos 11, 25. Eu não vou me estender muito nesses exemplos, pois nós falamos dele no vídeo Dom da Fé, mas eu quero trazer só esse exemplo. Portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenha fé que já o recebestes, e assim sucederá. O maior problema é que nós pedimos crendo que vamos receber. Não. Você tem que pedir como se já o houvesse recebido. Como se aquilo tivesse acontecido no passado. Por quê? Porque vai acontecer. Já aconteceu. Você só precisa crer. A sua fé é que vai te responder. É como nós lemos em Hebreus 11, 6, que diz o seguinte: em verdade, sem fé é impossível agradar ao Eterno. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que é a recompensa a todos quantos se consagram a ele. Então essa é a verdade que nós temos, né? 1 Coríntios 14, 29. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3, e os outros julguem com zelo tudo o que foi dito. 32. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas. Se Shaul manda os profetas se calarem e depois ensina que os profetas controlam o seu próprio espírito, isso quer dizer que todos os dons podem ser manipulados. Como assim manipulados? Controlados, usados conforme a necessidade. Se o dom de profecia pode ser controlado, sair do corpo também, pois é parte do dom de profecia. Infelizmente ou não, o Espírito do Eterno não incorpora pessoas. De momento algum, de forma nenhuma. É tudo feito em cooperação. E todos os comandos que ele nos dá, nós obedecemos pela unção que ele nos confiou, né? Nós fazemos aquilo em amor, e ele nos ouve pela sua misericórdia, e ele coopera conosco. Por quê? Porque ele
colocou em nós o potencial de fazermos aquilo. Um grande exemplo disso é Êxodo capítulo 7, onde o Eterno chama o próprio Moisés de Elohim, de Deus. Êxodo capítulo 7, versículo 1, diz o seguinte: Então Yahweh lhe respondeu: Eis que te encherei com o poder de Deus perante Faraó, e o teu irmão Arão será o teu profeta. Deixa-me ver outra versão. Eis que tenho te posto como Deus a Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Esse é o poder que o Eterno deu. Por quê? Porque ele dá representatividade. Nós somos representantes do Eterno. A nossa representatividade faz com que nós agíssemos como se fôssemos o próprio Eterno. Então nós temos certa autonomia em certas coisas. Claro que não é tudo, mas nós temos certa autonomia. A próxima coisa a se falar é o que nós podemos ver. Eu vou falar algumas coisas que nós podemos ver no mundo espiritual, né? Vou seguir pelo script, em que fala dos portais dimensionais, os portais espirituais, né? Se eu estou, por exemplo, eu estou aqui no meu quarto e eu quero ir para a área de serviço lá fora. Eu vou passar por uma porta, que é a porta do meu quarto, vou passar pela porta da cozinha, vou passar pela porta da área de serviço e vou chegar na área de lazer. Então, da mesma forma, nas dimensões celestiais, nós precisamos de portais para que, por eles, possamos transitar entre dimensões. 1 Coríntios 16, versículo 9. Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. 2 Coríntios 2, 12. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta. Apocalipse 3, 8. Eis que coloquei diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra. Apocalipse 4:1. Eis que estava uma porta aberta no céu. Mateus 7:13. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, porque a porta estreita é a porta difícil. Salmo 118, 19 ao 21. Abrei-me portas de justiça, pois desejo entrar para dar graças a Yahweh. Esta é a porta do Eterno, pela qual entrarão os justos. Eu te exalto, porque me respondeste e foste a minha salvação. Apocalipse 3:20, muito conhecido. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Outra coisa que nós podemos encontrar no mundo espiritual são os anjos. Eles trabalham ao nosso favor para nos auxiliar. Sempre eles vão auxiliar o nosso ministério, eles vão auxiliar aquilo ao qual nós fomos chamados. Por essa causa, nós podemos usar também a companhia deles, assim como Yeshua, que era atendido pelo Eterno, né? Então, é muito comum você encontrar anjos no mundo espiritual. É muito comum também você encontrar demônios no mundo espiritual. Muito comum mesmo. E eles vão se aproveitar de coisas que você dê a entender para eles. Como assim? O que eles mais querem é enganar você. O papel principal de Satã é te enganar. Então eles vão fazer com que você pense que você está vendo uma pessoa morta. E é aqui que entra a discordância entre o arrebatamento de espírito e a projeção astral.
Jó 7:8. Os que agora me observam nunca mais me verão. Depositaste o teu olhar sobre a minha pessoa e já deixei de existir. Da mesma maneira que a nuvem se esvai e desaparece, aquele que desce ao Sheol, a sepultura, jamais voltará a subir. Nunca mais retornará à sua casa, e a sua antiga habitação não mais tornará a vê-lo. Então nós vemos praticantes de projeção astral que dizem: eu vi fulano, um parente que estava morto. Eu conversei com ele falou que está num lugar bom, um lugar de paz e etc. Pois é, não é assim que nos diz a Escritura. Vou ler novamente. Da mesma maneira que a nuvem esvai e desaparece, aquele que desce ao Sheol, a sepultura, jamais voltará a subir. Nunca mais retornará à sua casa, e a sua antiga habitação nunca mais tornará a vê-lo. Então nós vemos o quê? Que não existe reencarnação, e muito menos que espíritos voltam, né? Pessoas voltam. Não, pessoas não voltam, tá? As pessoas não voltam, elas não se comunicam com você, são na verdade enganadores, se aproveitando de você. É como diz Hebreus 9, versículo 27. E assim como aos homens será ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também o Messias foi oferecido uma única vez para tirar os pecados de muitas pessoas. Então, quantas vezes morremos? Uma só vez. Não existe transmigração de alma. Essa é a sua vida, a sua última vida. Não existe outras, tá? Outra coisa comum de se encontrar no mundo espiritual são espíritos da maldade, demônios. Onde eles já não mais se passam por alguém, mas eles aparecem na sua real forma e querem manipular você, tentar você, te convidar a fazer algo pecaminoso, te enfrentar, te impedir de sair, né? Existe o anti-espírito, o anti-machia. A palavra machia significa ungido. Então tudo que se levanta contra a unção, ele se levanta por causa dos espíritos da maldade, o sistema global do anti-machia, que tenta nos impedir, que tenta nos atrapalhar, que atrapalha a nossa vida. E isso mostra o quê? Que nós precisamos ser determinados. Se nós não formos determinados, nós vamos ser resistidos. E nós nunca teremos a experiência. E outra coisa comum também de se acontecer é você ver outras pessoas que estão fora do corpo. Seja pessoas do nosso lado, do lado do bem, como também pessoas do lado do mal. Porque, como eu falei, eles também têm essa capacidade. É uma capacidade que todos os seres humanos têm, embora nem todos possam a usar. No mundo espiritual também é muito comum você ver as coisas que não existem, coisas que são do seu pensamento. Como eu falei, aquilo que nós desejamos, nós atraímos. Então, muitas coisas que nós pensamos se manifestam no mundo espiritual. Principalmente as coisas que nós falamos. Porque as Escrituras dizem que na língua está o poder da vida e da morte, aqueles que a usam comerão do seu fruto. Então aquilo que você fala toma forma, né? Como diz Isaías, capítulo 14, versículo 24, que diz o seguinte: Yahweh dos exércitos jurou, declarando, em verdade, tudo o que projetei se cumprirá, aquilo que decidi se realizará. Ou, como diz a João Ferreira de Almeida, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Tem uma outra versão que fala, ao invés de falar determinar, fala profetizei. Né? Então, aquilo que nós falamos e aquilo que nós pensamos vem à manifestação. Por isso que está escrito: de todas as coisas guarde o seu coração, porque dele procedem as raízes da sua vida. Tá? E uma coisa muito necessária para as pessoas que estão buscando a experiência é uma ativação profética. O que é a ativação profética? A ativação profética
é você dar ao seu espírito de volta aquela capacidade que foi perdida. Quando a unção vem sobre alguém, ela vai operar uma ativação profética, para que a pessoa possa cumprir aquele ministério, aquele chamado, cumprir aquilo que o Eterno separou para ela. Segundo a Crônicas 36, 22. Ora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Yahweh proferida pela boca de Jeremias, despertou o Eterno o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que fez proclamar por todo o seu reino de viva voz e também por escrito este decreto. Com o advento do pecado de Adão, o espírito do homem se apagou e se distanciou da fonte de poder que o mantém vivo, o Eterno. Yeshua era totalmente restaurado nesse poder pela imposição de João Batista, lá em Mateus 3. Também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Quando uma pessoa carrega o dom profético, impõe as mãos sobre você e libera a unção do Espírito do Santo, o seu espírito volta à vida e anda no poder que Adão carregava. Por exemplo, alguns textos que falam sobre transferência de unção. Números 11 e 25. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e pôs sobre os 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram e nunca mais tornaram a fazê-lo. Outras traduções dizem, e continuaram a fazê-lo. Deuteronômio 34, 9. Ora, Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. Números 27, 18. Então o Senhor disse a Moisés, chame a Josué, filho de Nun, homem em quem está o espírito, e imponha sobre ele as mãos. Faça-o apresentar ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e comissione na presença deles. Dê-lhe parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que dará diretrizes ao consultar o Urim perante o Senhor. Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha. Moisés fez como o Senhor lhe falou. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote diante de toda a comunidade, impôs as mãos sobre ele e o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Veja que o próprio Senhor fala para Moisés, dê parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Então o próprio Senhor instruiu Moisés a transferir a capacitação divina que estava sobre ele. A unção é a capacitação divina que gera uma comunhão entre você e o Espírito do Eterno, gerando um poder que movimenta os dons segundo a autoridade que você tem. E isso pode ser transferido de uma pessoa a outra, como nós acabamos de ler. Atos 6,6. Apresentaram-se diante dos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Atos 8. Depois você lê essa história completa. Ela é muito completa, o relato é muito rico. Sendo assim, à medida que Pedro e João lhes impunham as mãos, recebiam estes o Espírito Santo. 1 Timóteo 4,14. Não deixe de desenvolver o dom que há em ti, que lhe foi outorgado por mensagem profética, com imposição de mãos por parte dos anciãos, dos presbíteros. 1 Timóteo 5,22. Não impõe as mãos precipitadamente sobre alguém, nem participe dos pecados dos outros. Conserva-te, pois, em pureza de vida. Mais uma coisa a se dizer é a energia sexual que trabalha no profético. Como eu disse, existe o fluir da vida, né? E esse fluir, ele trabalha juntamente com você. Você precisa dele. É como se o Eterno te desse 24 horas. E a energia para viver essas 24 horas. É através delas que você pode se movimentar, que você pode viver aquilo que o Eterno tem para você. Veja o que está escrito aqui em Êxodo 19, versículos 6 ao 15. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes
e uma nação santa. E essas palavras direis aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia mandado falar. O povo todo permaneceu e respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. E disse o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor tudo o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo, consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lacrar as suas vestes e estar prontos ao terceiro dia. Porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham cuidado de não subir ao monte, nem de tocar a sua base. Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar, um toque longo, eles poderão subir ao monte. E tendo Moisés descido ao monte, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. Disse ele então: preparem-se até o terceiro dia, e até lá não se acheguem em mulher. Por que não poderia se achegar a mulher? Não poderia ter uma relação sexual durante os 3 dias? Porque eles precisavam manter com eles a energia sexual. No momento em que há uma relação, principalmente após o orgasmo, essa energia é liberada. É por isso que os parceiros após a relação sentem sono. Porque a energia, que é uma energia potente, uma energia violenta, a energia capaz de trazer à vida outro ser humano, ela foi liberada. E quando ela foi liberada, você se sente tão vazio que dá sono. Por exemplo, o Eterno separou para si as pessoas que são castas, as pessoas que não têm relações. Essas pessoas são chamadas carinhosamente pelo Eterno e se fazem eunucos pelo reino. Como diz Apocalipse 14, do 1 ao 5. Então olhei e vi diante de mim o Cordeiro estava em pé no monte Sião. E junto a ele 144.000 que ostentavam escritos nas suas fontes o nome dele e de seu pai, Yeshua e Yahweh. Ouvi um som do céu, com o barulho de um temporal e o estrondo de grande trovão. O som que eu ouvi era como de arpistas que tocavam suas harpas e entoavam um cântico novo, Shir Hadash, um cântico novo diante do trono. E perante os 4 seres viventes e dos anciões, ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que estavam sido comprados da terra. Estes não se macularam com mulheres, porque são virgens. São todos que seguem ao Cordeiro onde quer que ele vá. Foram comprados dentre todos os seres humanos e foram os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Mentira alguma foi encontrada em seus lábios, portanto. Estes são irrepreensíveis. Quando Deus criou tudo, ele disse: haja luz. Naquela época não existia o conhecimento da eletricidade, muito menos de energia. Logo, Moshe, o escritor de Bereshit, o possível escritor de Bereshit, porque a gente sabe que existem as tradições, a tradição eloísta, a tradição javista, que estão embaralhadas, estão misturadas dentro do Gênesis. Quem sabe faz ao vivo. O carro. Essa energia foi usada pelos carros de Deus para criar tudo que existe. Ela está em nós, pois fomos criados dela. Porém, recebemos uma carga maior de dinamos, ou seja, dunamis, o nosso espírito, pelo Espírito do Santo. A energia presente em todos os homens é o que mantém viva a energia vital. E a energia dada pelo Eterno é a unção, a união entre você e Elohim que gera poder. Quando você pensa, usa essa energia no mundo espiritual para formar algo e materializar, que é o dom da fé. Nós falamos dele no último estudo.
Romanos 4,17. Esse é o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Uma das formas de intensificar essa energia é abster-se sexualmente, tendo uma vida santa. Então é aí que entra o NoFap, por exemplo. Né? Não se masturbar, NoFap. Porque aquela energia que você gasta, ela fica retida e você pode usar com outras coisas. Por exemplo, quando você tinha esse vício, você larga ele e se compromete a buscar o eterno, você percebe uma clareza muito grande, uma clareza mental enorme. Por quê? Porque aquela energia que você usava à toa, uma energia poderosíssima, diga-se de passagem, foi empenhada no eterno. Se você era homossexual, prosmíscuo, se masturbava, assistia pornografia, se envolvia com piadas sujas, conversas obscenas, se converta. Faça techuvá, se arrependa. Se você é casado e ter algo a mais, que quer ter algo a mais com Deus, converse com seu cônjuge e pergunte se ele quer fazer esse compromisso de busca. Tá? Não faça isso, pelo amor do Santo Eterno. Não faça isso. Não fique sem relação se você é casado. Porque o seu corpo já não é seu, é da sua esposa. E o corpo da sua esposa já não é dela, é seu. Então, que seja como? Em mútuo acordo. 1 Coríntios 6 e 1 Coríntios 7 falam bem sobre isso. Quando nós estamos debaixo do dom de profecia, debaixo de uma unção poderosa, é muito comum que aconteça uma ereção involuntária. Por quê? Porque quando você está debaixo disso, todos os campos de energia do seu corpo são ativados de uma forma tão forte e tão intensificada que pode ocorrer uma ereção involuntária. Tá? E aí, é aí que você precisa de quê? Autocontrole, o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. Por quê? Porque senão você vai usar aquilo para dar vazão ao pecado. E você não pode fazer isso. Né? Somos espírito, intuição, comunhão, consciência, alma, mente, vontades, emoções e corpo, sinestesia, instinto e locomoção. Você deve aprender a domar o seu instinto para que a unção não seja uma pedra de tropeço sobre a sua vida. E como eu vou treinar? Quando vier a ereção, independente de como veio, ignore. Até acabar, não pense nela, não gere fantasias, simplesmente ignore. Pois se você quer se mover bem no mundo espiritual e atuar no profético, infelizmente ou felizmente, a unção pode produzir esse tipo de coisa e você tem que aprender a se controlar. Lembrando também que a poluição noturna ela é normal, tá? Se um de seus homens estiver impuro devido à poluição noturna, ele terá que sair do acampamento. O que era isso? Durante a guerra, se um homem tivesse uma poluição noturna, ele teria que se afastar. Por quê? Porque naquele tempo não tinha chuveiro. Imagine você, um lugar que não tinha chuveiro, um lugar que não tinha mikve, que é aquele tanque de purificação, um tanque onde eles entravam e se mergulhavam de cócoras para serem limpos ritualmente, diga-se de passagem. Como no meio do campo de guerra não tinha aquilo, aquela pessoa ela era obrigada a sair do acampamento, porque ela não tinha como se banhar, não tinha como se limpar. Porque o mandamento diz que nós devemos nos banhar, nós devemos nos limpar, trocar as roupas da cama, suas roupas, né? Por causa daquilo, né? A sujeira que aquilo ocasiona. Lembrando também que se o sonho é seguido de uma poluição noturna, é normal. Totalmente normal. Mas se o sonho não é seguido de uma poluição noturna, você tem que se preocupar, tá? Porque a energia sexual, você não precisa se masturbar. Naturalmente, seu corpo vai expelir. Só que para isso, você precisa estar consciente, você precisa ter uma boa noite de sono para que o sonho sexual aconteça, seguido da poluição noturna, né? Eu gosto muito desse texto, para terminar esse assunto sobre a energia, que diz assim: portanto, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte. A mão de Deus, ela é um sinônimo do poder de Deus, né? Procedendo para acessar as dimensões. Primeiro, possuir e carregar unção profética, né?
No final, depois das perguntas, nós vamos orar. Essa oração não vai ficar gravada no vídeo. Mas nós vamos orar para que a unção profética possa vir sobre você, você possa ter essas experiências. E aqui vão algumas dicas. A primeira, dormir 8 horas seguidas. Isso é indispensável até mesmo para o seu corpo. A minha oração e o meu sono são sagrados. Eu não troco elas por ninguém, exceto ordem expressa. Né? Se o Eterno falar para mim, passa a noite comigo, eu vou ficar acordado. Se o Eterno falar para mim, atende tal pessoa, eu vou atender. Mas geralmente não. Geralmente eu vou dormir na minha hora, vou acordar na minha hora para fazer minha oração. E dependendo do dia eu vou dormir de novo ou não. A segunda coisa é estar cheio. Tá? É se carregar com unção. Como diz o texto de Efésios 2,16. Está escrito da seguinte maneira: os dois em um só corpo foram feitos pelo ato da cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. E vindo ele, proclamou a paz de forma que os que estavam longe e para os que estavam perto. Por meio dele, tanto nós como vós, ou seja, tanto os judeus como os gentios, temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Nós temos o quê? Pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Pelo Espírito do Santo, nós temos acesso ao nosso Pai. Existe uma Ferreira de Almeida que fala: nós temos livre acesso ao Pai. Né? Daí que sai a expressão daquele vídeo que eu fiz, né, sobre o livre acesso. O livre acesso acontece porque nós temos todo o direito de chegar a Deus. E como você se enche do Espírito Santo? Efésios 5, curiosamente o versículo 18 também vai dar uma pista. Olha o que diz: não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. E como que eu me deixo encher pelo Espírito? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. É assim que nós nos enchemos. Quando você tem uma vida de agradecer, está sempre grato, agradecendo: Pai, obrigado pelo meu dia, obrigado porque eu pude me alimentar, obrigado por isso, obrigado por aquilo, você acaba abrindo o seu espírito em uma adoração. A nossa adoração tem que ser uma adoração real. Ela não pode ser falsificada. Nós precisamos estar próximos do Eterno, de forma a que nós possamos ser um com Ele. No momento que nós somos um com Ele, nós temos essa seiva, né? É como se o Eterno fosse uma videira. E aí nós somos enxertados nessa videira e participamos da seiva, participamos do poder. O Eterno sozinho o levou, Deuteronômio 32:12. Nenhuma entidade, divindade estrangeira o ajudou. Ele o fez cavalgar sobre os lugares altos da terra e o alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com o mel tirado dentre as rochas e fez com que as oliveiras produzissem bom azeite, mesmo em terreno pedregoso. Então, o Eterno, ele abriu para nós tudo isso. Ele abriu para nós essa possibilidade, tá? É por essa rocha que nós somos nutridos. 1 Coríntios 10:4 diz o seguinte: todos comeram e beberam do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tiveram a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava. Quem era essa rocha? Essa rocha era
o Messias, o ungido. Então, queridos, essa rocha que andava com o povo é o Messias. Então nós precisamos nos concentrar nele em adoração. Por isso que no Livre Acesso, o áudio do Livre Acesso, eu falo, querido, feche o seu olho, se lembre do dia que você se converteu. Por quê? Naquele momento você teve uma gratidão. A gratidão por você ter sido salvo. Então, tendo gratidão por ser salvo, você agradece, gera o sentimento da gratidão, que nós falamos que é muito importante. E aí, por que eu falo de você imaginar ele, se ver como uma criança, concentrar nele, respirar fundo, desejando que tudo que ele é venha sobre você? Nós falamos isso para que você possa internalizar o que ele é. Adorar. Como diz em João 15, texto que eu gosto bastante, diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele retira, e todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não estiverdes permanecidos unidos a mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer, não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos serão juntados, lançados ao fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, assim verdadeiramente são os meus discípulos. Assim como o Pai me amou, eu também vos amo, permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecei no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens que o meu Pai me deu, e permaneça em seu amor. Tenho dito isso, essas palavras, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Então, quando nós nos achegamos a Ele, internalizamos aquilo que Ele é, nós nos tornamos um com Ele. E nós participamos da seiva, o poder dele sobre nós. Outra coisa também é pedirmos a Deus que tenhamos sonhos lúcidos, né? Você fala, Eterno, eu te peço que eu tenha sonhos lúcidos, eu te peço que eu lembre de tudo que eu vivi essa noite, né? Antes de passar para anotar, outra dica que eu dou, faz as contas. Você deitou, digamos que você deitou 22 horas. 22, 23, 24, 1, 2. Aí 2 horas da manhã, ou 3 horas da manhã, você coloca um despertador. Um despertador com volume baixo, tira a vibração do celular, com uma música calma, bem calma mesmo, mais calma possível. Quando o despertador tocar, pelo fato de você já estar sonhando, estar no sonho profundo, você vai ouvir aquele som e provavelmente você não vai acordar de primeira. Você vai ouvir aquele som, né? E aquele som vai meio que embalar o seu sonho e aí você toma controle do seu sonho. Porque você desperta, mas não desperta completamente. A sua mente despertou por causa do sonoro, mas o seu corpo ainda não despertou. E aí você percebe que está sonhando e toma controle, né? Outra dica também para você ter controle dos seus sonhos é você tapar o nariz, tapar mesmo, sabe? Para não conseguir respirar. E respirar fundo com o nariz tampado. Se você é uma pessoa normal, se você está acordado, se você consegue provar para mim que você está acordado, fica até a pergunta, você está acordado mesmo? Você está prestando atenção mesmo? Se você estiver prestando atenção, estiver acordado e tampar o nariz e respirar fundo, não vai passar nada. Só que durante o sonho, quando você faz a mesma coisa, passa. Passa porque o sonho, o seu corpo espiritual é diferente do seu corpo natural. Quando você tem várias experiências, você percebe que você consegue fazer coisas com a sua força de vontade, você consegue mudar a sua roupa, você consegue mudar o seu sapato, só no desejo. Você consegue ir para outro lugar só no desejo. Eu me lembro de uma vez que eu estava fora do corpo e eu vi algo muito estranho no mundo espiritual e eu não queria ver aquilo. Então eu comecei a correr, eu falei, meu Deus, eu tenho que fugir daqui. E aí eu pensei, eu vou para casa.
Quando eu comecei a imaginar a minha casa forte, com firme desejo, eu apareci dentro de casa. Na hora, apareci no portão de casa, corrigindo. E aí eu abri o portão e entrei. Então, da mesma forma, a intenção focada tem grande poder sobre o sonho, né? São essas coisas que você faz para analisar se você está acordado ou se você está dormindo. Outra coisa, você olha a hora, era uma hora. Aí você olha de novo, é outra hora. Você olha um livro, tinha uma capa. Você olha de novo, tem outra capa. Você vê que as coisas da sua casa estão diferentes do que é normal. Tem coisas a mais, tem coisas a menos. Tudo isso ajuda a identificar que você está sonhando, né? E aí você vai fazer aquilo que eu falei lá no começo. Você vai anotar os seus sonhos. Vou ler de novo. Primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos. Na verdade, é na sua mente, né? Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Daniel era craque em sonhos lúcidos e arrebatamento em espírito. Se você acordar no meio da noite, lembre o sonho e deite pensando nele. Ajuda a tomar lucidez, né? Então também anotar ajuda muito. Por quê? O seu cérebro acha que as coisas espirituais são irrelevantes. Essa é a verdade. É por isso que você muitas vezes não ouve a voz de Deus, porque você não dá valor a ela. Pelo fato dela ser no seu cérebro, pelo fato dela ser na sua mente, você pensa, não é Deus não. Claro que é Deus. Então você precisa o quê? Valorizar. Se você não valorizar as pequenas coisas, como você pode ser confiado em coisas maiores? A valorização das coisas espirituais, por menores que sejam, é o que te leva a novos níveis. Quando você é grato a Deus porque você ora e é ouvido, você passa de nível. Quando você é grato porque você acessa a unção, se arrepia, sente alguma coisa, você passa de nível. Quando você é grato porque você ouve um bom dia, você ouve um sim, quando você pergunta se pode beber água, foi só um sim, mas você é grato. Você pode entrar em novos níveis. Mas ao mesmo tempo, você tem que buscar algo novo. Então você vai buscar algo novo, sendo grato pelo que tem. Você nunca vai reclamar do que tem, porque quando você reclama, você derruba tudo aquilo. Tudo que você reclama demais, você perde. É sempre assim. Eu já falei sobre levantar questionamentos sobre a realidade. Deite, relaxe, acompanhe os seus sonhos sem interromper ou querer mudar. Quando nós deitamos, o primeiro sono é aquele sono intenso. Você tem aquele sono intenso, intenso, intenso e acaba. Ele é rápido, né? O segundo sono é aquele sono leve. Ele pode até durar um pouquinho mais, mas qualquer barulhinho já te acorda, né? Mas aí o terceiro sono ele já é o sono profundo. Nessa fase, a lucidez é maior, né? Então, por exemplo, quando nós falarmos da saída do corpo, você sair direto saindo, né, sem passar pelo sonho lúcido, você vai perceber o quê? Que você precisa deitar, cheio de unção, aí você vai esperar. Vai passar o primeiro sonho, aqueles sonhos intensos, vai passar os sonhos leves. Quando você vê que os sonhos leves estão encerrando, aí você começa a desejar. Eu quero ser arrebatado, eu quero voar, eu quero sair do meu corpo. E aí na hora que vier o sono profundo, a unção que já estava sobre você vai te obedecer. E aí você vai acordar, você vai dormir, né? Quando pensar que não vai ter um apagão, já vai acordar arrebatado. Já vai acordar fora do corpo, né? Mas, para sonhos lúcidos é quase a mesma coisa. A diferença é que você não precisa desejar. O que você pode fazer é desejar. Que quer lembrar e quer anotar. E quer ter controle. Só de você querer lembrar para anotar, o seu cérebro vai pensar que é algo super importante. Porque você está anotando todos os dias. É para não esquecer, não é verdade? E aí, o que vai acontecer? O seu cérebro vai começar a prestar atenção. E aí na primeira noite você teve um sonho, na segunda noite você tem 3, na quarta tem 5, né? Se você dormir sempre no mesmo horário, você vai ter essa facilidade. O que eu sempre recomendo é durma às 22 horas, né? E tente dormir até às 6. Claro que tem pessoas que trabalham, horários diferentes, etc. Mas você pode, durma às 22 e acorde depois das 6. Às 22 horas é o melhor lugar, é o melhor horário, né? Ou antes também. Mas às 22 é o melhor horário. Outra dica também é você ler esses versículos antes de dormir. Em paz me deito, logo adormeço, pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança. A ti
Yahweh tem que corrigir isso aqui depois. Eleva a minha alma. Bendito serás a tua entrada e bendito serás a tua saída. E o Yahweh guardará a tua saída e a tua entrada desde agora para todo sempre. Então você pode ter total confiança. Porque ele vai guardar você ao sair, vai guardar você ao entrar. Né? A Kabbalah gosta de usar esse texto para falar de projeção astral, mas eu tenho um outro texto que eu vou ler no final. Vocês vão ver que é mais interessante do que esse. Segredos do arrebatamento. É bem parecido, né? Limpar a alma, nós já falamos. Você precisa limpar a sua alma. Aquelas imagens elas vão atrapalhar você. Já falamos também sobre o teu dom e tal. Lê os versículos. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. E Mateus 13, do 15 ao 16. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso o torna impuro. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, pois como imaginas em seu coração, assim é. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Porque despejarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Todos que têm sede, vinde às águas cristalinas. E agora, os que não tendes dinheiros nem recurso, vinde agora, comprai e comei. Vinde, adquire vinho e leite sem pagamento, sem custo. Vida sexual santa, nós já passamos um pouco sobre isso. Convide o Rei da Glória, ter um momento a sós com ele. Por quê? Porque você vai precisar da unção. 2 Crônicas 5, 13 e 14. Os que entoavam as trombetas e os cantores louvaram e agradeceram ao Eterno em uma só voz. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, ergueram suas vozes em uníssono a Yahweh e cantaram, porque ele é bom e o seu amor dura para sempre. Em seguida, toda a casa se encheu da nuvem de glória de Yahweh, de tal maneira que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé para dar sequência ao serviço religioso, porquanto a glória de Yahweh tomou todo o templo de Deus. E Yahweh é quem será responsável pelo seu arrebatamento, pois é ele que faz tudo em todos. Se carregue com poder. Com toda certeza vos afirmo que se não converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde como esta criança será o maior no reino dos céus. Então, como que eu acesso a dimensão espiritual? Como que eu acesso o reino do Espírito? Sendo uma criança. Não é necessariamente você se imaginar uma criança. Isso é o meio. O fim, que é o que você precisa, é ser humilde. Quando o seu coração for humilde, for simples, for quebrantado, o Eterno vai derramar água sobre você. A unção virá sobre você. Então vamos lá. Você se concentra em Cristo, no Messias, e comece a adorá-lo como criança, e veja o nome dele escrito na sua frente, respire fundo, vendo que tudo que ele representa está vindo até você, está enchendo você, do alto da cabeça à planta dos pés. Você pode gastar muito tempo com isso, mas a sua adoração sincera ela vai acelerar muito isso. Né? Se você é músico, cara, toca para você ver e canta junto. Isso é incrível. Agrada-te de Yahweh e ele satisfará os desejos do teu coração. Então você vai pedir para que o Eterno possa te ajudar com a experiência. Esses sinais aqui eles são ótimos, né? Mas não são os únicos. Veio sobre mim o poder de Deus, a mão do Senhor, e me elevou no espírito do Senhor e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. Então a mão do Senhor, o mel da rocha, o azeite, a água, o fogo, o vinho, dependendo do contexto, são sinônimos do poder de Deus, da unção. E a chave principal, a unção do Senhor estava sobre Ezequiel quando ele foi arrebatado. Não tenha pressa em sair. Simão, dormes? Não pode vigiar nem uma hora?
Deite-se e permita-se descansar. Não cruze nada, esteja confortável. Se possível, numa temperatura que não seja muito quente nem muito frio, porque você vai ficar muito tempo naquela posição, né? Deixe o seu corpo imóvel até que ele comece a formigar ou até mesmo não responder, pois a sua mente deve estar alta, deve estar ligada em Elohim. Né? Como eu falei, a mente e o corpo descansam juntos. Mas o que você vai fazer para ser arrebatado? A mente vai estar no alto, estado de vigília, e o seu corpo descansando, descansando, descansando. E aí quando você perceber que saiu do primeiro para o segundo sono, do segundo para o terceiro sono, é a hora. Aí você vai começar a desejar sair do corpo, né? E aí, desejando voar, desejando entrar nas regiões celestiais, você vai permitir o seu corpo dormir. Uma dica é a seguinte: quando você perceber que você está quase dormindo, sabe quando você tem aquele espasmo? Parece que você está caindo, aí seu corpo todinho se mexe assim, de forma involuntária. Experimenta fazer aquilo. Vai ajudar demais. Porque o seu corpo vai pensar que você já está dormindo. E aí ele vai apagar. Quando ele apagar, você não vai conseguir se mexer, você não vai conseguir falar. É um dos sinais, inclusive, que você já está fora do corpo, quando você não consegue se mexer, né? Aí você pode sentir um chupão, você pode sentir se desligar, pode sentir o seu corpo crescendo, né? Como se você fosse um balão. Pode sentir como se você estivesse deitado em cima da água e flutuasse. Você pode sentir como se estivesse num balanço, pode sentir caindo, pode sentir subindo, pode sentir voando. Tudo isso é muito comum, né? Porque parte do seu espírito já está do lado de fora. Pode se sentir rodando. É comum também. Vai estar rodando e roda e roda e roda, né? E aí você vai desejar e pode dormir. Sentiu esse sinal? Pode desejar, pode dormir. Outra coisa muito comum também é sentir uma vibração. Parece que você está, como que eu posso dizer, em cima de um ônibus. Aquele ônibus lotado, você está lá no fundo, né? E uma rua não muito boa. Ainda lá, tremendo, né? Uma coisa que você não pode ter é medo, tá? Se você começar a sair e sentir medo, na hora, o seu cordão de prata ele vai puxar você de volta. Porque, primeiro que nós não estamos mais acostumados com essa experiência, né? O nosso cérebro, para ele, é algo muito novo. Por isso que é tão difícil você viver essa experiência, né? Com toda certeza eu vos afirmo, entre os nascidos de mulher não se levantou alguém maior do que Yohanan. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de Yohanan, Hamikeve, João Batista, até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele. Aqui tem mais alguns sentimentos. Deixa eu ver se eu me esqueci de algum. Ruídos, muito comum, tá? Um ruído forte de eletricidade, parece uma turbina de avião, muito forte dentro de você. Você pode ouvir sons que não estão acontecendo normalmente no lugar, né? Você pode sentir eletricidade, uma vibração interna, flutuar ou cair, acoplamento incorreto. Sabe quando você dorme? Principalmente quando você dorme de tarde, não tem esse costume. Aí você acorda, parece que acorda todo quebrado, parece que está tudo derretendo. Você fica sentado, tá ruim. Você fica em pé, tá ruim. O que é aquilo? É um acoplamento incorreto. Seu corpo espiritual saiu, mas não voltou direito. Ele está mal encaixado, né? Instabilidade do corpo espiritual. Parece que o seu corpo está de forma incorreta, né? Parece que você está derretendo no colchão, parece água derretendo. Então, você sente como se, por exemplo, sua mão está virada para baixo e parece que está virada para cima. Alteração corporal, né? O que eu acabei de falar. O torpor, você não sente seu corpo. Sente como se parte dele estivesse fora, parte estivesse dentro. Paralisia do sono, né? Você não consegue se mover. Por que não consegue? Porque o espírito já está fora, né? A mente está acordada, mas o corpo ainda não acordou. E aí, em cima disso, você pode criar técnicas, né? Você pode criar formas. Eu vou deixar o PDF. Você vai encontrar também no discipulado de profetas.blogspot.com. Você vai encontrar esse tipo de coisa. Vou falar um pouquinho rapidinho aqui sobre uma experiência que Ezequiel teve. No 5º dia do 6º mês, do 6º ano de cativeiro, eu e os anciãos e os líderes de Judá estávamos reunidos em minha casa quando a poderosa mão de Yahweh, o poder de Deus,
veio sobre mim. Num instante, fixei os olhos e vi o vulto de uma aparência humana. Da sua cintura para baixo, este parecia ser feito de algum material incandescente. Dali para cima, era feito de muito resplendor superior ao metal mais brilhante. Então, estendeu na minha direção, uma espécie de braço e pegou-me pelos cabelos. De súbito, o Espírito me conduziu para um espaço entre a terra e os céus. Por meio de uma série de visões de Deus, levou-me a Jerusalém e me colocou à entrada da porta norte do pátio interno, onde havia instalado a imagem do trono da glória do ídolo, que provoca ciúmes em Deus. E ali diante da minha pessoa estava a glória do Deus de Israel, exatamente como contemplara na visão que havia vindo da parte da planície. Né? Então aqui, o que Ezequiel teve? Uma saída do corpo, muito provavelmente. Já aqui nós vemos, a experiência de Daniel, que eu já li, nós vemos visões noturnas, provavelmente sonhos. Né? E por que eram lúcidos? Olha só. Então, no sonho, me aproximei de um dos anjos que estavam ali e lhe indaguei sobre o significado de tudo quanto eu havia podido observar. E ele me atendeu e me deu a seguinte revelação. Então nós vemos o quê? Que Ezequiel estava cheio de unção, Daniel anotava os seus sonhos, Daniel estava deitado, um anjo arrebatou Ezequiel. Daniel insistia em ver mais coisas do que já viu e Daniel perguntava a revelação ao anjo. Nós podemos então nos deitar carregados com o poder de Deus, pedir ao Eterno que nos arrebate, buscar ver a visão, ver o espiritual e submergir dele. Então, querido, você não precisa ter medo, tá? Você pode, principalmente quando você está começando, você pode simplesmente deitar, fechar os olhos e falar: Pai, fale comigo. Deixa ele falar, ele vai te mostrar coisas, visões vão aparecer na sua mente, é normal. Se deixa levar nas primeiras vezes, para que você tenha menos medo do mundo espiritual. Às vezes as pessoas têm medo. Elas me falam: Gustavo, mas e se o meu cordão de prata romper? Ele não vai romper, tá? Primeira coisa que vai acontecer. Se, digamos que bateu o seu sino, bateu a sua hora, é ali agora. Instantaneamente, seu corpo espiritual vai voltar para dentro do corpo natural e aí sim vai acontecer a morte, tá? Ou então, digamos que você está lutando e parece que você vai apanhar, você vai morrer, estão tentando cortar seu cordão de prata. Não pode ser cortado. Ele nunca será cortado. Você vendo ou não, ele está ali, mas ele não é cortado. Pode acontecer sempre que você tiver um grande susto, você volta para o corpo na hora. Né? E quem é você em Deus? Vós sois deuses, filhos do Altíssimo todos vós. Eu gosto muito desse texto aqui. Ó. Quem é o homem para que te lembre deles? E o filho do homem para que o visites? Com pouco, abaixo de Deus o fizeste, de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das suas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Jesus contestou: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses àquele a quem veio a palavra de Deus, como vós dizeis daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, tu blasfemas? Porque eu vos declarei que eu sou o Filho de Deus. Nós somos imagem e semelhança, querido. O Eterno nos fez a sua própria imagem. Macho e fêmea nos criou, né? E de Cristo Jesus, que é testemunho fiel, primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, ele nos ama e mediante o seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A ele, portanto, sejam a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Você precisa ter medo do diabo? Claro que não. Claro que não. Tá? Primeiro, o diabo ele só vai vir para tentar te enganar, para tentar te atrapalhar. E ele não pode fazer mais do que isso. Ele vai tentar. Mas quem deixa é você. E sem demora, o Deus da paz esmagará o inimigo debaixo dos vossos pés. Assim o grande dragão foi excluído para sempre, ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então irou-se tremendamente o dragão contra a mulher e partiu para atacar o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis aos testemunhos de Yeshua.
E assim o dragão colocou-se em pé sobre a areia do mar. Então nós temos poder. Estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e esses serão curados. Então nós temos autoridade. Tá bom? Nós temos autoridade. A 8ª parte, não seja enganado. Através de cada dom espiritual existe um espírito. Tá? Não se assuste nisso que eu vou dizer. Eu quero até abrir a nova versão internacional, que as notas de rodapé dela vão ajudar demais agora. Achei. Bible.pt. Vamos lá em 1 Coríntios 12. Nova versão internacional. Olha só. 1 Coríntios 12, versículo 1. Irmãos, quanto às pessoas espirituais, aos dons espirituais, eu tenho uma pechita aqui da BV Books, está escrito, quanto às coisas espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram atraídos fortemente, levados a ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Yeshua seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer que Yeshua é Adonai, a não ser pelo Espírito do Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus é quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Pelo Espírito é dado a um a palavra de sabedoria, e outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e outro a fé, e outro pelo mesmo Espírito dons de curar. Pelo único Espírito a outro o poder de operar milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento de espíritos, a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele distribui individualmente a cada um como quer. Tudo isso vem para nós, para o nosso usufruto. Entretanto, olha só. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Esse é o caminho que nós devemos seguir. Nós devemos procurar os melhores dons sobre a nossa vida. Veja também o capítulo 15. Sigam o amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Nós estamos falando sobre ele. Versículo 12. Assim acontece com vocês, vistos que estão ansiosos por terem dons espirituais, mas o grego diz claramente por serem zelosos dos espíritos. Então, cada dom tem um espírito por trás, tá? Não se assuste, não é espiritismo. Acabei de falar lá no começo, reencarnação não existe. Mas, por trás de cada dom existe um anjo te ajudando a operá-lo. Você vendo ou não. Você vendo ou não? Então, a mesma forma acontece quando nós vamos sair do corpo. Existe sempre o anjo do Senhor, ou quando não, o próprio Senhor está conosco, né? Nós que somos zelosos dos Espíritos, que cuidamos bem dos dons que o Eterno nos deu, nós vivemos coisas incríveis. Hebreus 1,13. Ora, qual dos anjos alguma vez declarou, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os seus pés? Não são todos os anjos
espíritos ministradores enviados para servir em benefício dos que hão de herdar a salvação? Então você vai herdar a salvação? Então você tem direito. Você tem direito. Eles vão trabalhar com você. Eles vão te ajudar. Só que aí tem um porém. Da mesma forma que nós temos espíritos do bem para nos ajudar, os anjos de Deus, e quem opera os dons é o espírito de profecia, né? Por exemplo, nós acabamos de ler que a um é dada a profecia. Perfeito. Só que aí se nós lemos em Apocalipse 19, nós vemos que a profecia, que é um dom do Espírito, do Eterno, também é chamada de Espírito. Apocalipse 19, 10. Diante disso, lancei-me aos seus pés num gesto de adoração, mas ele imediatamente me orientou. Olha, não faças isso, sou conservo seu e dos teus irmãos, que têm o testemunho de Yeshua. Adora Elohim, porquanto o testemunho de Yeshua é a essência da profecia. Tem um outro texto que diz: pois o testemunho de Yeshua é o espírito de profecia, the spirit of prophecy. O espírito de profecia é o testemunho de Jesus, né? Também o conhecimento, ele também é chamado de espírito. A palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria são chamadas de espírito também. Veja o que diz. Deuteronômio 34, versículo 9. Contudo, Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto suas mãos sobre ele. Portanto, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram tudo conforme o Eterno ordenara a Moisés. Por quê? Porque o Espírito estava sobre ele. Então, da mesma forma, aqueles que são da maldade, que trabalham com amparadores, que trabalham com obsessores, que trabalham com cães do inferno, que trabalham com daimons, trabalham com toda e qualquer estirpe daquilo que não presta, eles são ajudados pelos espíritos malignos. E aí o que pode acontecer? Você tem uma chave para você não ser enganado. Amados, 1 João 4, 1 e 2, não deis crédito a qualquer espírito. Então não é porque você teve uma experiência espiritual que você tem que colocar crédito nela. Antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deste modo, podereis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que confessa que Yeshua HaMashiach veio em carne é do Eterno. Ao se deparar com todo e qualquer espírito, a melhor coisa a fazer é esse teste. Seja fora, seja dentro, visão, voz, revelação. Essa é uma frase que vai te ajudar a interpretar. Mas e com pessoas? Não, com pessoas você precisa de discernimento de espíritos. Por quê? Uma pessoa pode mentir, mas esse aqui é um código entre os espíritos. As classes de espíritos maus enviados por Deus ou espíritos bons. Alguns textos sobre sair do corpo. Esse aqui não é bem sair do corpo, mas o Eterno pegou o coração de Eliseu. Mas Eliseu lhes disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Você acha que não foi contigo o meu coração? Dizem outras traduções. Aqui não está dizendo que o Senhor levou o coração dele, levou ele, mostrou para ele. Não, ele simplesmente executou porque quis. Isso é simples. Ezequiel 3,14. Então o Espírito me levantou e me levou. E eu fui muito triste, no ardor do meu espírito. Mas o poder de Deus, a mão do Senhor era forte sobre mim. 1 Coríntios 5,3. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Então Shaul esteve dentro da reunião deles e condenou as atitudes. Conheço um homem do Messias que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, o Eterno sabe. Apocalipse 13:7. Então um anjo me levou no espírito
para um deserto. Que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados íntegros e irrepreensíveis. 1 Tessalonicenses 5:23. Recebe esse corpo natural, ressuscita esse corpo espiritual. A palavra de Deus penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Portanto, apesar de estar fisicamente distante de vós, estou convosco em espírito, e me sinto feliz ao verificar que estáis vivendo em plena ordem, como está firme a vossa fé no Messias. Quando retornei a Jerusalém, entrando para orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me ordenava: apressa-te logo, sai daí de Jerusalém, porquanto não te receberão o teu testemunho acerca da minha pessoa. Casos de visões e sonhos. E falou Deus de Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. Números 12:6. Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Yahweh, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Jó 28. Vorá como um sonho e não será encontrado. Será afugentado como uma visão da noite. Ora, Deus fala em visão da noite. Olha só sobre você relembrar, né, aquilo que você passou. De noite, chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Veja como Davi chama de volta a lembrança daquele cântico que ele recebeu, um cântico profético. Né? Aliás, eu creio que seja Davi, né? Não sei. Com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madruguei a buscar-te, porque havendo os teus juízos sendo feitos na terra, os moradores do mundo aprenderão a justiça. A mente buscou tanto que o espírito foi atrás dele, foi atrás do Eterno. Este mistério foi revelado a Daniel numa visão da noite. O teu sonho e as visões da tua cabeça. E por aí vai. São textos assim incríveis, né? Ageu 1:14. Olha para você ver. E Yahweh levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Jeozadak, sumo sacerdote, e o espírito de todo o resto do povo, e vieram e trabalharam na casa do Eterno dos Exércitos, o seu Deus, Yahweh Tsebaot. Aqui é claro que que aqui não é um arrebatamento em espírito, mas o Senhor levantou o espírito deles. Outros textos, esses textos você pode ler com mais paciência, com mais rigor, da sua casa. Eu creio que o Eterno ele vai te abençoar, ele vai te ajudar. Então o resumo, né? Resumo para você ter sonhos lúcidos. Primeira coisa, anotar os seus sonhos todos os dias. Segunda coisa, aquilo que eu falei, né? Tampe o nariz, tente respirar 5, 6, 7, 10 vezes ao dia. Terceira coisa, se carregue com unção antes de dormir. Quarta coisa, coloque um despertador para 4 horas depois da hora que você vai dormir. Ou uma música calma, um volume baixo. Ou então, se você já estava dormindo e ainda está muito sonolento, você pode colocar 45 minutos, 50 minutos, 1 hora. Né? Quinta coisa, espere a paralisia do sono. Espere o seu corpo parar de responder. Sexta coisa, deseje sair do corpo e se lembrar. Sétima coisa, durma. Oitavo, faça o teste para saber se está acordado. Nono, ao acordar, anote tudo. Se não lembrar, comece a escrever um sonho de mentira e você vai lembrar o original. É muito engraçado isso. Depois que eu aprendi sobre isso, eu comecei no meu caderno, eu tenho um caderno de sonhos. Deixa eu ver se eu mostro ele para vocês. Hoje é 18. De 4 de 2020.
Eu tenho um caderno dos sonhos. Olha o tamaninho. Eu acho que eu comecei ele em 6 de agosto de 2018. Tem muita coisa mesmo. Alguns sonhos eu anotei, outros sonhos eu gravei áudio, né? Anoto tudo no Telegram. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que eu aprendi isso sobre você começar a escrever algo fictício. E aí teve um dia que eu sonhei. Eu falei, gente, eu sonhei, mas o que eu sonhei? E eu comecei a mentir descaradamente. Coloquei lá. Vamos fingir que fosse dia 10. 10 de abril de 2020. Eu estava sonhando e vi que eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E fui na praia e voei, não sei o que. Do nada meu cérebro fez isso aqui, ó. Deu um insight, eu falei, vixe, lembrei. Então eu lembrei de todos os sonhos que eu tive na noite. Então eu só pulei uma linha e comecei a anotar tudo que eu lembrei. E aos poucos eu fui lembrando de outras coisas. Então anotei tudo sem sentido. Depois eu li e coloquei na ordem, né? Mas sempre anote. Por quê? O seu cérebro precisa lembrar. Você precisa lembrar dos sonhos que teve. E isso só pode ser feito se o seu cérebro estiver totalmente focado nos seus sonhos. Tá bom? E já o arrebatamento em espírito é aquilo que eu falei. Se encha da unção. Deite até não sentir mais o seu corpo. Deseje fortemente que você quer sair do corpo. E aí durma de boa, né? O resto você vai ter acesso ao PDF. Você vai poder ler tranquilamente.